2 Timóteo, capítulo 3. Gostaria que você prestasse atenção no texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 3. Também dizer que lá em colégio, eles pintaram a parede todinha, hein, Marcos? Você viu? Ele mandou para você? Ficou lindo, né? Ficou lindo o cartaz da igreja. Nós estamos agora fazendo uma parte elétrica por lá de fora para botar refletores. E dentro já está quase todo o piso. Estamos esperando o Marco lá, quando estiver disponível, para botar o púlpito lá. Vamos lá, então. Fecha, apaga a luz aqui da frente, por favor, irmão. Vamos fazer uma leitura responsiva. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A igreja. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A igreja. Versículo 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Deixa lá o primeiro versículo, irmão. Lá para a igreja, por gentileza. Que Deus abençoe essa noite e essa palavra. Porque parece que é muito atual. Isso foi falado pelo apóstolo São Paulo, mais ou menos, há uns 2000 anos atrás. Um pouquinho menos, entendeu? Porque o ministério de Jesus foi com 33 anos. Nós sabemos que o AC antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Cristo divide a data, né? A idade ocidental. Na China não é a mesma coisa, lá é 4.000 e poucos anos. Em outros lugares, mas nós, ocidentais, a partir do nascimento de Jesus, mede-se antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus veio dividir a história. Então, Jesus, ele viveu até os 33 anos. O apóstolo São Paulo foi seu discípulo, indo a caminho de Damasco, perseguir, prender e matar os cristãos da época. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus no deserto, né? Ele caiu do cavalo, literalmente, ficou cego e foi curado, e Deus, aonde abundou o pecado, Deus levantou aquele homem com grande poder. E ele aparentemente parece que ele, de dentro da cadeia, ele escreve esse tesouro que eu quero dividir com vocês. Você, de repente, vai perceber que é muito familiar os adjetivos que ele dá para algumas pessoas. Então, o primeiro qual é? Sabe, porém, isto que nos últimos virão tempos. Algumas Bíblias, pode pegar aí, quem tem a Bíblia diferente, fala de tempos difíceis. Vê aí. Eu queria até pedir como é que é o nome do casal, como é que é? O Caio. Coloca para mim sempre a Bíblia Almeida atualizada. Porque há 40 anos que eu leio essa Bíblia, que foi implantada pelo bispo Roberto Macalister. A nossa leitura é Almeida corrigida, não, atualizada. Atualizada. A Assembleia de Deus é corrigida, a nossa é a atualizada. Dá para tu buscar essa leitura desse texto? E outra coisa, queria te falar, eu queria falar. Você que é membro dessa igreja, compre uma Bíblia atualizada, ou baixe no celular. Eu tenho umas 3
Bíblias, né, que já baixei no celular, e tem sido muito bom para mim, porque eu ouço agora, eu ouço eu boto lá no aplicativo falada, a Bíblia falada, e ela vai lendo para mim. E agora hoje eu aprendi que o normal é 1, né? Mas você pode botar para avançar, para o cara falar mais rápido, 1.5, 1.6, 2.0. Hoje eu li tudo 1.5, hein, Wilson? Rapidinho. Você lê, e como tu já conhece, né? Nós já conhecemos, fica muito bom. Leu aí, botou aí? Não botou não, né? Então tá bom, mas vamos lá então. Os últimos tempos, poxa, 2000 anos atrás, ele já estava profetizando, declarando que nos últimos dias, os dias serão difíceis. Quantos estão percebendo que os dias estão difíceis? Não estão trabalhosos, desgastantes, né? Eu percebi, eu não sei se também se é a idade da gente, a gente vai, quando a gente é mais novo, a gente tem mais energia e vai embora, mas não sei, está difícil de criar filho, está difícil de sustentar casa, está difícil de aturar a mulher, a esposa, os homens digam amém. Está difícil de aturar os maridos, as mulheres digam amém. Está tudo bem, menos aqui está tudo na paz. Né, Carmen? Carmen, então, que está solteira, então não está na bênção. Carmen, o apóstolo Paulo dá um recado para as solteiras. Ele fala assim, quero vos poupar sofrimento, porque se tu casar, tu vai sofrer, casamento é sofrimento. Contudo, aquele e aquela que não vive, não consegue viver na paz, né, mas está abrasado, é melhor que se case. Mas eu quero vos poupar sofrimento. Imagina você casar com um mala bispo Fidelis, né? Você não pode imaginar o que é jussaratura, né? E por aí afora. Casar com o pastor Wilson, só a Vivi mesmo que atura, e vice-versa. Mas os dias, a Bíblia que está dizendo, não sou eu, a Bíblia que já estava profetizando, declarando que nos últimos dias serão trabalhosos. Na minha Bíblia está difícil. Achou lá? Ainda não. Almeida atualizado. E parece tudo canseira, já dizia o provérbio de Salomão. Tudo embaixo do sol parece canseira. Trabalhoso. Alô? Som. Então ele continua dizendo, vamos lá, versículo 2. Alô? Qual é o versículo 2 lá? Pode passar aí? Pode ler, igreja, comigo? Uma das coisas que mais me chateia é aquela que ele fala assim, desobediente a pais e mães ingratos. Rapaz, o que tem de filhos ingratos? A ingratidão para mim é a pior, eu acho que é um dos maiores pecados. Tem pessoas tem mulheres que dão a sua vida pela sua família e os filhos não reconhecem, o marido não reconhece. Tadinha, né? Mas é profético. Se hoje o teu marido não se comporta, se os teus filhos não se comportam, saiba que nós estamos vivendo os últimos dias. E é bíblico. E ele diz assim, tantos adjetivos ruins, que eu fico perplexo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Narcisista. Tem homens e mulheres que estão amando a si. Elas não transmitem o amor de Cristo ao próximo. Elas não conseguem transmitir o amor ao próximo. Tudo é para eles, toda a vantagem é para eles, o amor é para eles. Eles são verdadeiramente pessoas narcisistas. Você conhece pessoas assim? Elas não são capazes de abrir a mão, de estender a mão, de ajudar, porque elas vivem para si. Entendeu? Ele vai dizendo o seguinte, ó, avarentos. Cadê? Volta lá no 2.
Avarento. A gente não vai adentrar muito profundamente em cada adjetivo desse, porque o que é uma pessoa avarenta? Para vocês terem uma ideia, quem se lembra o que é uma pessoa avarenta? Hã? Não entendi, fala aí. Pão duro? Você conhece alguém pão duro? Conhece alguma esposa pão dura? Não é o teu caso, né? Estou falando. Mas tu conhece algum marido pão duro? É igual aquele cara que do Conde Casais veio aqui, cadê o Max? Pastor Max. Que o cara falou que o rapaz dava, ele é tão pão duro que ele dava R$10 para a mulher e fala, quanto sobrou? Daí, R$1. O cara, muito pão. Mas tem pessoas assim, já viu? Tem pessoas ao contrário, que são muito mão aberta, não é mais? Mas ele está falando aqui, não dessas pessoas. Ele está falando de pessoas avarentas. Pessoas que, sabe, não divide, não sabe abençoar, não sabe somar, só pensa nela. Será que essa profecia é para hoje? Será que esses adjetivos é para hoje? Será que você pode vigiar, se não encaixando nesses adjetivos? Será que como igreja, como marido, como esposa, como filho, você não se tornar uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que mora com o pai, a mãe, os irmãos, mas ela tem uma condição um pouquinho melhor. Aí ela vai lá e compra sorvete, compra leite de coisa, pão não sei o que lá, aquilo outro. E aí o que ela faz? Em vez de botar lá para todo mundo, ela vai e esconde dentro do sofá. É uma pessoa que só pensa nela. Pessoa avarenta. Deu para entender? Será que nós temos pessoas assim hoje em dia? Será que nós fazemos parte? Será que nós somos avarentos? Só pensamos em nós? Não pensamos em dividir com ninguém? Ele está profetizando há 2000 anos atrás. Presunçosos. Em outra linguagem, soberbos, arrogantes. Ele está dizendo que no final do tempo vai ter homens, quando ele fala homens, é homens e mulheres, pessoas arrogantes, soberbos, presunçosos. Isso aí pega todos nós, meu. Às vezes a pessoa não tem nada financeiramente, nem intelectualmente, e o outro que tem é uma pessoa mais humilde. Porque a Bíblia, ela condena, o próprio Deus, em 1 Pedro, ele fala que Deus abate os soberbos, que Deus abate o quê? Os arrogantes, mas ele levanta os humildes. Eu sempre me lembro desse texto, porque Deus abate o arrogante, porque Deus, eu sou. Por isso que muitas vezes eu sou contra a torcida do Flamengo, porque eles são muito arrogantes. Ele não sabe diferenciar entre jogar bola e ser arrogante. Ter um time bom, como eu bati muito palma para o Zico, para Júnior, e como eu também bati muito palma para Roberto Dinamite, para o Vasco da Gama, no tempo do Vasco, do Botafogo de Jairzinho e outras feras. Sou tricolor, mas eu sei reconhecer. Não, é o melhor, não tem para ninguém, e muitas vezes é soberbo. A paixão vai além da capacidade de analisar tecnicamente, né? E às vezes também na sua família, a pessoa às vezes não tem nada, mas quer botar o nariz empinado. E o que acontece? Deus vai e envergonha, Deus vai e abate. Meu irmão, estou falando que a Bíblia estava profetizando. Paulo estava dizendo, olha, nos últimos dias serão assim, homens amantes de si, da academia, isso, só cuida de si. O filho está morrendo lá, mas eu tenho que cuidar de mim. A mulher está lá precisando, não, tem que cuidar de mim. Tem pessoas que elas são amantes delas mesmas.
Ela não ama o pai, ela não ama a mãe, ela não ama o filho, não ama a filha, não ama o avô, ela ama a si mesmo. Paulo está querendo despertar a igreja no sentido de nós olharmos para fora, de nós olharmos para o que está à esquerda, à direita, o que está do nosso lado. Mas tem seres humanos que só movimentados olhando para si mesmo, para dentro, só olhando o seu umbigo. Ele fala outro adjetivo estranho, né? Presunçosos e soberbos, blasfemos. Olha o que a Bíblia fala. Quem já leu no livro de Eclesiastes? Não, Provérbios, diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina o Senhor. A palavra abomina no seu original quer dizer, Deus vomita, Deus tem nojo do crente que fica fazendo fofoca e difamando o seu irmão. Deus tem nojo, Deus vomita, Deus lança fora aquele irmão que fica aqui blasfemando, falando mal das pessoas, murmurando, reclamando. Tem gente que reclama de tudo, irmão. Abrir os olhos, meu Deus, por que eu abri os olhos? A comida está fria, a comida está quente, a comida é isso, a roupa é isso, aquilo outro. Não tem um sentimento de agradecimento. Eu fico muito encantado com a irmã Esther. Também é o seguinte, né, irmã Esther? Nossa idade já está avançando e a gente dá mais valor a cada dia que passa, né? Cada dia que passa a gente entende como que é o valor da vida. Todo dia ela agradece a Deus. No nosso aplicativo aqui da igreja, ela está lá. Ela, mais um dia, muito obrigado, Senhor. Todo dia ela fala a mesma coisa. E eu falo amém, irmã. Ela já acorda agradecendo. Tem gente que acorda espaguejando, murmurando, reclamando. Porque o espírito mundano, o espírito que o Paulo está dizendo, o espírito anticristo, o espírito desse mundo, invadiu o seu coração, a sua mente. E essa pessoa, ela não consegue ver bênção. Eu estou aqui, quem está aqui e sente que é uma bênção estar aqui na casa do Senhor? Vai para a sua casa, poxa, quantos pode agradecer a Deus por estar na tua casa? Está entendendo? Há um espírito de agradecimento, de gratidão. Ao ponto que o diácono Robson, futuro pastor Robson, eu acho que eu vou mandar o Robson para o Acre ou para Rondônia. Quem sabe na Venezuela para tu comer picanha de cachorro lá? Não tem mais cachorro lá? Mas o Robson falou sobre o dia da graça que comemora, né? Que quer dizer o quê? Favor imerecido. A palavra no grego graça quer dizer favor. Eu não mereço, gente. Ninguém aqui merece ter sido salvo, mas todos somos salvos pela graça, pelo favor, pela bondade de Jesus. Amém? Deixa eu ver que horas tem aqui, para não perder aqui, que eu quero terminar com uma situação. Blasfemo, desobediente. Desobediente. Há uma crise nessa geração de jovens. A desobediência é coisa terrível. Parece que eles sabem mais do que os pais. Né? Parece que eles entendem mais a vida que os pais. A desobediência é uma coisa triste. É o espírito desse mundo. Desobedecer os pais, desobedecer a Deus, desobedecer as autoridades constituídas. Há um espírito no coração, na mente das pessoas, que quer se rebelar. Desobedecer é se rebelar. Entendeu? Se não fizer a vontade da pessoa, ela quer se rebelar. Nós temos que ter cuidado com isso. E desobedecer aos pais, olha só, e ele coloca muito ligado aos pais e às mães. E mais 2 adjetivos: ingratos e profanos.
profecia, hoje eu terminei o livro de Lucas, lá no capítulo 22, 23 e 24, e 25, Jesus, antes de ser crucificado, Pedro chega, não, o Senhor pode contar comigo, aonde o Senhor estiver, eu vou estar também. Jesus falou assim, Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Eu te negar? Jamais. Jamais. Mas Jesus falou assim, Pedro, e a igreja, quando começar a te perseguir teus irmãos, não fique preocupado não, o que falar, porque eu estarei com você, o meu Espírito vai encher seus lábios, sua mente, e a sua resposta vai ser tão grandiosa, que eles vão se envergonhar de estar fazendo alguma coisa contra vocês. Isso foi lá atrás, onde Pedro estava dizendo que não iria negar Jesus. E ele negou. Aí o galo cantou, e ele amargamente chorou e se lembrou do Mestre. Ou seja, o Espírito Santo está indo lá atrás e trazendo para nós hoje, no dia a dia. Nos últimos dias, os homens ficarão avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmo, ingratos, soberbos, arrogantes. Eu queria que você pudesse fazer uma análise, como diz lá no livro de 1 Coríntios 11, sobre a introdução à Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que esses adjetivos estão no teu coração? Será que esses adjetivos estão latentes, vivos no teu dia a dia? Será que você tem sido uma pessoa que só quer saber de vantagem para você? A lei do Gerson, né? Você se lembra do Gerson? Não se lembra não, né? Caotinha de ouro, você lembra não? Só lembra desses caras agora, tudo pé de chumbo, né? A tese do Gerson, que foi o grande meio-campo da seleção de 70, a maior seleção que eu já vi. Mas a história fala. Também você não nasceu no Pedro Álvares Cabral, mas você sabe que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. No dia 22, hora pois. Olha só, mas ele dizia, temos que levar vantagem. Ali o gesto é o seguinte, leva vantagem. Tem que levar vantagem em tudo. Então, Paulo está nos alertando que esse é um espírito mundano, que esse é um espírito carnal, que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, não podemos deixar isso florescer em nossas vidas. Quer ver? Qual de vocês aqui já conversou com árvore? Hein? Carmen, tu já conversou com árvore? Minha sogra conversava com as árvores. Você está tão bonita hoje, tão magrinha. Hã? Mas tu já viu alguma árvore responder ela? Ou responder você? Mas como é que tu conhece a árvore? Pelos frutos. Tem muito crente que fala muito, mas o fruto não é bom. É isso que Paulo quer nos alertar. Que nos últimos dias, os homens e as mulheres vão dar frutos de quê? Soberba, arrogância, amante de si mesmo, preocupado só com ele. Ele é a bola, ele é a cocada preta, não é isso? Vocês sabem por que é a cocada preta, irmã? Sabe? Não? Hã? As pessoas se acham melhor do que todo mundo. Não, cocada preta, sabe como foi? Os africanos naquela época faziam escondido dos seus donos as cocadas. Aí, quando o cara ia lá para ver na cozinha, é igual feijoada. Feijoada, o que sobrava dos ricos, eles faziam lá e deu o que deu. A cocada preta também é o seguinte, o rei foi lá na cozinha e viu, e todo mundo ficou, olha essas cocadas lá,
e ele vai ver aquela cocada, e a cocada foi e ficou preta. Queimou. Aí ele foi lá, deixa eu provar isso aqui. Pum. Que coisa gostosa, só quero essa cocada preta. Ou seja, as bênçãos às vezes vêm para a gente assim, só um milagre, né? Só bênção mesmo. Irmãos, eu quero terminar, porque você vê, passa só mais um adjetivo lá no capítulo 3. Olha quantos adjetivos ruins. 2 Timóteo 3:3, fala aí. Sem afeto natural. Olha só, tem gente que não tem afeto nenhum. Vê uma criancinha lá, uma coisa tão boa, né? Uma coisinha. Pai, tira essa criança, né? Tira aí essa desgraçada, chora. Tem pessoas que estão totalmente sem carinho, sem amor. O que mais? Tem gente que diz que ama Jesus, está na igreja, lavado pelo sangue de Jesus, mas são pessoas que não abrem o coração para o perdão. O espírito do mundo, Paulo está dizendo lá 2000 anos atrás, entrou nessas pessoas. Não quero nem saber, ele vai lá, Pai do Senhor, tchau. Irmão, vamos orar um pelos outros, vamos interceder. Somos irmãos em Cristo. Perdoe. Não. Irmão, o pior é que esse espírito não está só lá no mundo. Hein, Robson e Marco, o pessoal que está me ouvindo aqui. Pior que esse espírito já está dentro da igreja. Pessoas sem falar um com os outros. Quê? Pode ler para mim? Sabe o que quer dizer isso? Não há acordo, não há reconciliação. A pessoa não está nunca aberta para quebrar as barreiras. Sempre coloca um obstáculo. São pessoas que, infelizmente, o espírito do mundo, que Paulo está profetizando e declarando, que no final dos tempos, tem pessoas, não. Eu já vi pessoas falando, não, eu não volto na igreja de Auma de jeito nenhum. E ninguém fez nada contra ela. Mas são pessoas que se acham, né, a dona da cocada preta. E pensa que, mas tudo bem. O importante é que você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você mesmo. Você pode permitir ao Espírito Santo que nessa noite ele possa quê? Transformar o seu coração. O que mais, irmãos? Eu estava aqui com um pedreiro aqui, que está fazendo aqui a obra, botando as portas aqui. Ele vai fazer um apartamentozinho ali em cima do Álvaro, hein, Álvaro? Para quando chegar um pastor de viagem, para pregar, e de repente um domingo. Eu já passei aqui domingos na igreja, principalmente no verão. Quando eu morava na Barra, eu chegava a pegar a linha amarela, quando eu chegava no pedágio, não dava, gente. O pessoal ia para a praia àquela hora, o pessoal acorda tarde e vai para a praia. E aí, o que eu fiz com a minha esposa? Muitas vezes nós dormimos aqui no gabinete, descansamos, almoçamos, para estar aqui à noite, no culto. Então, o que acontece? Esse rapaz falou para mim, ô bispo, por que esse pessoal aqui desse prédio aqui fala tão mal do senhor? Pô, mas é um absurdo, eles falam tão mal do senhor. Eu falei, não, cada um tem um ponto de vista, não sei. Quem é essas pessoas? Se você me falar cada um, eu vou te falar. Uma coisa eu sei, não devo um tostão a nenhum deles. Pode ser, estão falando de mim porque me acham feio, pode ser porque tem olho grande, de repente eles queriam uma coisa e eu não cedi, não posso falar. Mas já existiu que no mundo tem esse espírito, parece que é um prazer de fazer fofoca, caluniar um ou outro. Tu já viu a política, como é que é? A política ele sai do foco da situação e quer falar o seguinte, não, mas a esposa do presidente Bolsonaro, ela é a terceira mulher. E como a terceira mulher, né? Mas quer tirar o foco da situação. São o quê? Caluniadores.
Quantas pessoas falam mal da igreja? Quantas pessoas falam mal de você? Quantas pessoas falam mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Paulo estava querendo exortar e dizer à igreja, 2000 anos atrás, que no final do tempo vai ter muito fofoqueiro, caluniador, querendo queimar a igreja. Mas eles se esquecem que o Espírito Santo está com você. Eles esquecem que o Espírito Santo é o teu advogado. Então, voltando lá para Lucas, para terminar, ele fala, olha, não se preocupeis, essas coisas vão acontecer, mas eu estarei com você. Só uma coisa eu te peço, não permita que esses adjetivos entrem em tua vida. Como eu falei, a árvore não fala, mas ela quer dar frutos. Então, que os seus frutos sejam verdadeiramente frutos de servos e servas do Senhor, mostrando ao mundo que o teu fruto não precisa apontar para o fruto do outro, não precisa apontar, se preocupe com o teu fruto, porque a árvore que não der fruto, Jesus falou, eis que o machado já está à raiz, e a árvore que não der fruto, eu venho e corto. Então não se preocupe com o outro, se preocupe com você, porque o espírito desse mundo, dos últimos dias, são esses. Homens amantes de si, blasfemadores, irreverentes, desobedientes, jactanciosos, blasfemadores, caluniadores. Que o Espírito Santo quebre essa maldição dos últimos dias em nossas vidas. Que nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a palavra, para a vontade de Deus, e que nós, eu e você possamos frutificar. Sem falar, frutifique. Não precisa brigar, frutifique. Frutifique. Uma pessoa uma vez chegou falando, poxa, falaram para minha sogra, né? Que eu era um dos piores garotos ali, rapazes da Coab, e que a minha esposa iria sofrer muito, para que ela não deixasse eu namorar a Jussara. Aí o pai e a mãe, não vai namorar mais aquele comprido não. Eu era muito magro, né? Eu era magro, navador, então, grande, eu tenho 1,92 m. E aí minha esposa ficou triste, porque na verdade ela conhecia o novo Fidelis, um homem de Deus, e papapá. Mas eu cheguei para minha sogra e falei, olha só, minha sogra, eu vou ser o melhor genro da senhora. Ela paparicava um pouco ao Paulo, que só tinha o Paulo, o Maurício e eu. E eu era como é que é o bicho feio, né? Como é que é? Patinho feio. Mas eu falei, na autoridade de Jesus, eu vou ser o melhor genro para a senhora. Porque eu sabia que eu tinha Deus. Eu fui transformado por Deus. Então, os meus frutos iriam mostrar. Então, não precisa falar não. Faça que nem a árvore. Fale não. Mas dê sombra. Ampare os pássaros que vierem. E dê frutos. 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 Frutos de arrependimento. Fruto de amor. Fruto de santidade. Fruto de bondade. Fruto de misericórdia. Dê frutos. Para que esse espírito, essa pandemia, essa maldição que Paulo pregou, não alcance você. Seja fiscal de você mesmo. Analise, pois, o homem a si mesmo. Vou chamar só o tecladista, por favor. E vou chamar, a partir de hoje, os pastores para... Ele vai tocar... E você vai sair daqui ungido. Que qualquer maldição, qualquer espírito desse mundo que tenta frutificar através de você, caia por terra. Pastores, por favor, aqui na frente. São quantos pastores estão aqui? O Washington e o Wilson.
Então vem os diáconos também. Venha abençoar aqui o diácono Francisco, o diácono Robson, o diácono Mauro. Carmen, solo aqui, por favor. Enquanto eles oram, eu peço a todos, venham, saia daqui ungidos por Deus, para que o espírito desse mundo, desse século, não se apodere da sua mente e do seu coração. Pelo contrário, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, unge nossas vidas, nos abençoe, Pai. Quebra as maldições, abençoa. Que essas quinta-feiras até o final de dezembro sejam crescentes em nossas vidas. Suplica-te, venha abençoar as mãos dos diáconos, dos pastores, e venha ungir cada um dos teus filhos, tuas filhas, que eles são daqui abençoados. Eu abençoo a sua vida na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e na qualificação de bispo primários da Igreja Nova Vida, tenha uma em nome de Jesus. Sai desse lugar. Ouvindo, seja ungido e saia abençoado. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, aleluia, sem forças, desanimado. saia na paz do Senhor. Parecia